E eu que fui passar uns dias na casa da minha prima e acordei na favela, numa casa totalmente desconhecida e com 3 homens no quarto. Bora para mais uma fofoca quentinha de seguidor? Mas antes, deixe seu like aqui para me ajudar e já se inscreva no canal que toda semana tem história nova por aqui. Desde pequena, eu sempre fui uma criança muito reservada. E a cidade onde eu morava era uma cidade bem pacata. Então, quando eu saía com as minhas amigas, alguma coisa, geralmente era pra praça da cidade, para algum evento que tava tendo, festa junina. Mas eu nunca tinha ido pro fervo, né? Vamos dizer assim. Quando eu completei 18 anos, né, que eu já tinha me formado, tal, eu tenho uma prima que eu gosto muito, sabe? Nós crescemos juntas até os 7 anos de idade, depois ela e a família dela foram morar no Rio de Janeiro. E eu fiquei com a minha família lá, né? E ela sempre ia lá na cidade visitar, tal, mas até então eu nunca tinha ido lá, né? Na minha cabeça, ela era outro mundo, né? Era muito bonita, eu via nas novelas, tal, mas de fato eu nunca tinha ido, né? Sempre era eles que vinham visitar a gente. Quando eu já estava de maior, ela veio, né, visitar a gente. E como eu não estava trabalhando ainda, nada, ela me chamou para passar uns dias lá na casa dela. Meu sendo de maior, né, por eu ainda morar com os meus pais, tudo, eu perguntei para eles se teria um problema, eles falaram que não. E eu fui, né, o combinado era eu ficar uma semana lá no Rio de Janeiro com ela e depois eu voltaria de ônibus. Quando eu cheguei lá com ela, eu fiquei extremamente encantada, né. Eu tava me achando por estar ali naquela cidade, cresci no interior, né, tal, então eu não conhecia. Ok, cheguei, me acomodei ali, fiquei conversando um pouco com os meus tios, fiquei conversando com ela, tal. E passamos ali o decorrer da semana, ela me mostrando toda a cidade, tal, porque eu iria embora na outra semana, no início da outra semana, né. Quando chegou na sexta-feira, ela me chamou pra ir com ela num baile funk que tava tendo ali. E eu falei assim, por que não, né? Como eu nunca tinha ido nessas festas, eu falei pra ela, né? Falei, nossa, prima, mas eu não tenho nem roupa, né? Pra ir numa festa dessa, tal. Mas ali nós duas nos entendemos, eu peguei uma roupa dela e fomos, né? À noite pegamos um táxi ali e fomos pra lá. Ela tinha alguns amigos, tudo nessa festa que ela queria me apresentar. Cheguei. Quando eu cheguei, assim, era algo fora do normal, né? Porque, de fato, eu nunca tinha ido numa festa daquela. E eu, na minha idade, nunca tinha experimentado nem bebida, né? Porque como eu tinha o meu avô que morava lá na minha cidade, que ele faleceu por conta de bebida, tudo, eu peguei meio que um ranço da bebida, né? Então, eu não colocava bebida alcoólica na minha boca. Só que naquela noite, assim, de tantas pessoas ficar, não, experimenta isso, experimenta aquilo, tal... Eu fui entrando no clima, né? Então, assim, eu experimentei vários tipos de bebida. Eu vi que eu comecei a ficar meio zonza, mas minha prima o tempo inteiro ali curtindo, me chamando, nós dançando. E eu acabei me entregando ali naquela festa. Pensei comigo, bom, vou aproveitar hoje, porque depois eu vou voltar pra minha vidinha pacata, né? Então, isso daqui é só pra eu conhecer mesmo, depois nunca mais. E fui. E não ficou só nessa bebida, sabe? Me deram um negócio lá pra fumar que eu nem sabia o que que era. Eu fiquei extremamente doida naquela festa, né? Isso eu só sei porque quem fala isso pra mim foi minha prima, né, depois, porque eu particularmente nem lembrava de nada disso. Ok, curti ali a festa, tal, não sei como eu fui parar nessa casa, essa casa era no morro mesmo, não sei o que aconteceu. Sei que no dia seguinte eu acordei com uma dor de cabeça tremenda. Eu estava deitada no chão, em cima de um cobertor só de lingerie. A minha prima deitada um pouco mais distante de mim, com a roupa que ela estava. E do outro lado tinha 3 rapazes. Quando eu acordei e vi aquela cena, eu fiquei extremamente preocupada, porque de fato eu não lembrava nada que tinha acontecido, né? Falei, pronto, né? Alguém fez alguma coisa comigo, alguém abusou de mim, me drogou, tal. E já comecei a acordar minha prima desesperada ali, morrendo de dor de cabeça. E falei pra ela, vamos embora daqui, vamos embora daqui. Nisso, quando eu tava chamando ela pra acordar, um dos rapazes, que era o dono da casa, acordou. E ele começou a pedir pra eu me acalmar. Nesse momento que ele pediu pra eu me acalmar, eu comecei a brigar com ele. Falei pra ele que eles tinham abusado de mim, que eles tinham se aproveitado da situação, que eu nunca tinha bebido, nunca tinha usado droga e tal. E que eles se aproveitaram de mim naquele momento. E nisso os outros já foi acordando, minha prima já foi acordando e eles falaram que não. Eles entregaram a minha roupa. E de fato a minha roupa estava toda suja de vômito, né? Porque eu tinha passado mal. E ali, como eles viram o meu estado, tudo que eles tentaram me limpar, mas não conseguiu, eles só tiraram aquela roupa suja e me colocou pra dormir ali. Só que eu ainda assim fiquei meio capuguinha atrás da orelha, né? Eu não acredito que foi dessa forma, tal, pensando comigo, né? Eu não ia bater de frente ali porque eu estava num ambiente estranho, né? E eu não tinha boas referências daquele ambiente. Saber se realmente foi assim que aconteceu, né? Ok, chamei a minha prima e quando nós saímos lá do morro, eu falei pra ela que eu queria estar fazendo um exame
para saber se realmente não tinha acontecido nada. E ela me chamou de louca, falou que acha que nunca ninguém faria nada comigo, que aquela casa era de um amigo dela, tal. Mas eu falei para ela que não. Falei para ela que eu gostaria sim de fazer um exame, que eu não estava me sentindo bem com aquilo, que eu não sabia se tinha acontecido alguma coisa de fato. E depois dela brigar bastante comigo, ela foi comigo até numa delegacia. Na hora que eu cheguei na delegacia, eu expliquei, né, todo o ocorrido para eles. Levei uma baita de uma carcada, né, da policial que estava de plantão. Depois de explicar ali, contar a situação, em nenhum momento eu acusei ninguém, não citei nome de ninguém, sabe? Não falei aonde era o local que eu acordei. Eu só falei que eu fui numa festa, que eu era de outra cidade, que eu não estava acostumada e o jeito que eu tinha acordado. E sim, foi solicitado todos os exames e tal. Acabou que por conta disso eu tive que ficar 3 dias a mais, né, no Rio de Janeiro. Quando os meus pais descobriram o motivo, né, de eu ter que ficar esses dias a mais, eles praticamente surtaram, achando que tinha acontecido alguma coisa. Porém, quando saiu o resultado dos exames, de fato, não tinha acontecido nada, só foi encontrado álcool no meu sangue. Mas depois disso, se eu já era receosa, eu fiquei bem mais. E a minha prima, depois de tudo isso, né, de eu ter desconfiado dela, dos amigos dela, ela meio que virou a cara comigo. Só que em nenhum momento ela se colocou no meu lugar, né? Porque se ela já tinha esse hábito de ir nessas festas, beber, usar droga e tal, eu nunca tinha passado por isso, né? Eu realmente fiquei assustada. E eu trouxe essa minha história pra vocês mais pra dar um alerta, né? Pra vocês não irem sempre pela cabeça dos outros, que nem sempre alguém que está ali com você quer realmente o bem, porque assim, se a minha prima tivesse entendido desde o início, não, eu não bebo, eu não quero, e não tivesse forçado, eu talvez não teria entrado naquela pilha, não culpo ela, sabe? Mas assim, vocês têm que ir mais pela cabeça de vocês mesmo. Depois disso, a minha prima não falou mais comigo, já fazem 4 anos que aconteceu. Às vezes eu tento chamar ela no Insta, ou eu curto alguma coisa que ela publicou tudo, mas ela nem responde. E depois disso também eu não fui mais pro Rio de Janeiro, né? Os meus pais também encanam bastante. Já fui viajar para outros lugares depois desse episódio, mas lá pro Rio, para casa dos meus tios, eu não fui mais, né? Não sei nem se eu for, eu vou ser bem recepcionada. É isso. Essa é a minha história.